Pronto, vamos à palavra de Deus então, nesta manhã, começo de tarde. Glória a Deus. Santo. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17. Muito bem. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, melhor dizendo, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha, senão segundo a minha palavra. Senhor, fala conosco nesta manhã, nesta tarde, enche os nossos corações de revelação do Espírito, para cumprir em nós o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Bem, semana passada eu comecei, antes de eu tomar o outro rumo que eu acabei tomando, eu comecei falando sobre o ofício profético no Velho Testamento. Era um ofício só. Havia um único ofício profético no Velho Testamento. A pessoa era levantada por Deus como um profeta de ofício, tá? Ou seja, o chamado daquela pessoa era para aquilo ali e ela... alguns ficavam exercendo aquilo por anos e anos, como o caso de Daniel, Ezequiel, Jeremias. Outros faziam por pouco tempo, como o caso de Ageu, Zacarias, por menos tempo, mas era um ofício profético. Esse ofício profético ele podia ser local, regional, onde o profeta vivia, habitava, ou às vezes Deus tirava aquele profeta dali, levava para uma outra região, e ele tinha uma profecia de impacto regional. Esses profetas, eles são conhecidos aqui no Velho Testamento de profetas menores. Não é que o profeta era menor, o profeta, o indivíduo. Não, o escrito dele e o alcance da sua profecia era menor do que de alguns outros profetas. O caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são chamados de profetas maiores, significa que a sua profecia é mais abrangente, o seu escrito é mais abrangente, e eles não estavam regionalizados ou presos a uma região, eles profetizaram de forma bem mais abrangente. Por isso que quando você ouvir falar profetas menores e maiores, é a isto que se refere, tá? Então, o que Deus fazia no Velho Testamento para não deixar o povo errar o rumo? Qual é a função do profético? A função do profético é trazer a voz de Deus para uma geração para que ela não se perca. Voz profética é isto. Ou o profético, né? O profético, quando eu uso o termo profético, eu estou me referindo a toda a gama daquilo que é profético. E nós já vamos falar sobre isso agora em seguida. Então, no Velho Testamento, o que Deus fazia? Deus levantava um indivíduo com um carisma profético, que é o assunto da próxima mensagem. A diferença entre carisma profético, unção profética e algumas outras coisas. Deus levantava um indivíduo com carisma profético. Quem é um indivíduo com carisma profético? É um indivíduo que nasceu com essa tendência. Ele nasceu com o carisma de Deus, com uma facilidade de ouvir a voz de Deus. Então, quem tem um carisma profético, que a Bíblia traduz por dom, carisma é um dom natural, é um dom que a pessoa já nasce com ele, seja qual for a área. Em Romanos 12 fala sobre os carismas, sobre os dons naturais. Não estou falando ainda de dons espirituais, dons naturais, tá? Aptidões naturais. Então tem pessoas que nascem com aptidão natural para o profético. Aquelas que se convertem, elas vão passar a ouvir a voz de Deus, elas vão profetizar segundo o Senhor. Aquele que tem o carisma profético, mas não se converte, cai nas mãos do diabo, acaba se tornando um instrumento do diabo.
Porque assim como ele teria sensibilidade para ouvir a voz de Deus aqui, ele passa a ter sensibilidade para os demônios do lado de cá, porque a sensibilidade é a mesma. Só está sendo usada da forma correta ou incorreta, de acordo com o destino que a pessoa escolhe para si. Então isso é o carisma profético. Deus pegava o indivíduo, você vê o caso de Jeremias. No início do livro de Jeremias, Deus vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, é o seguinte, eu te escolhi para pregar as nações, para ser profeta. Aí o Senhor diz: antes que fostes gerado, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Como que é possível que antes do pai e da mãe de Jeremias se deitarem para gerar Jeremias, Deus já tinha escolhido Jeremias para ser profeta? Porque antes dele ser gerado no ventre, Deus já tinha determinado que ele nasceria com um carisma profético. E que Deus, então, o chamaria na idade apropriada, no caso dele ainda jovem, tenro ainda, né? Que eu sou uma criança, mas não é que ele era uma criancinha pequena, ele era tenro, ele estava ali na faixa entre adolescência e juventude, mais ou menos, e o que era muito jovem para a sua época, para os padrões judaicos, muito, muito jovem. Por isso que ele fala: Senhor, eu sou apenas uma criança. Não digas tu és uma criança, porque onde quer que te enviares irás, tudo que eu te mandar dizer, você dirá. Né? Essa é a palavra de Deus para Jeremias. Então, Deus levantava o indivíduo que tinha aquela sensibilidade, e Deus começava a treinar essa pessoa ao longo da sua caminhada. Nenhum profeta se levantou da noite para o dia, do nada, e começou a profetizar para a nação inteira. Tá? Nós temos o caso de Elias, que é um caso muito único, um caso muito singular, porque a Bíblia não dá o rastro de Elias. Nós não sabemos qual é o rastro de Elias. Mas, com certeza, quando Elias aparece, aqui no livro de 1 Reis, que a Bíblia diz: e Elias dos tisbitas, né? E então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Então você vê que a Bíblia já apresenta ele como sendo alguém aparentemente conhecido na sua área, na sua região, já conhecido na sua região, na sua área, e a Bíblia já diz: não, é Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Então nós não temos o rastro dele, mas o texto dá claramente a entender que ele não era um anônimo, um completo desconhecido, alguém que já vinha sendo treinado no profético já há algum tempo. No caso de Jeremias, talvez seja o caso mais emblemático do Velho Testamento, por causa do histórico de Jeremias, o quanto Jeremias sofreu para se manter fiel à voz de Deus. Sofreu demais aquele moço, muito, 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 porque ele foi levantado talvez no pior período de corrupção da nação, do reino de Judá, e os reis não queriam ouvir a voz de Deus, o povo não se importava com a voz de Deus, e estava aquela situação realmente fora de controle, e aí Deus levanta Jeremias para poder profetizar ao povo restauração, profetizar ao povo o retorno para o relacionamento com o Senhor, e aí não deu outra coisa. Bateram em Jeremias, espancaram Jeremias, jogaram Jeremias num poço, numa cisterna de lama, e prenderam Jeremias. Sofreu demais, coitado. Mas aí o que acontece? Ele não começou assim, ele começou lá na sua região, ouvindo a voz de Deus, e quando a pessoa começa a ouvir a voz de Deus pelas primeiras vezes, há sempre uma resistência, porque existe uma divisão entre alma e espírito, mas essa divisão é muito sutil, ela é tão sutil que a Bíblia diz que só ela mesma, a Bíblia, é capaz de separar a alma do espírito. Né? Diz que a palavra é viva e eficaz, capaz de separar, de penetrar entre a alma e o espírito. Separa junta de medula. Quando diz junta em medula, claro que é uma expressão simbólica, que quer dizer o seguinte: como é que você separa uma junta da medula? É um negócio praticamente impossível. Quer dizer, um médico tem que ser um cirurgião tem que ser altamente qualificado para fazer certos tipos de cirurgia, porque é um negócio muito delicado. E a Bíblia está falando disso. A Bíblia, a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é capaz de separar juntas e medulas. Ela é capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito. Então, isso significa que não é fácil localizar a divisão da alma e do espírito. Sendo assim, quando a voz de Deus vem ao profeta, seja qual for os tipos que eu vou falar daqui a pouco, quando a voz de Deus vem ao profeta, a voz de Deus vem ao espírito do profeta.
O espírito do profeta é que concebe a voz de Deus. Só que como a alma e o espírito estão coladas, estão interligadas e ninguém sabe onde é esta divisão, leva um certo tempo de treinamento para que o profeta aprenda a separar a voz de Deus da voz da sua própria alma, a voz de Deus da voz do seu próprio coração. Então, isso é um exercício. Todos os profetas do Velho Testamento que você conhece aqui, você pode ler no Velho Testamento, todos eles tiveram um período de treinamento divino, por causa da queda do homem, o fato de Adão ter caído e a sua descendência toda vir caída. Quando o homem se volta para Deus, ele precisa de um período de treinamento, de discipulado divino, para ele aprender a se relacionar com Deus da forma correta e, o mais importante, ouvir a voz de Deus. Pastor, só profetas podem ouvir a voz de Deus? Não. Qualquer pessoa pode ouvir a voz de Deus se Deus quiser. Deus é capaz, Deus pode falar com quem ele quer. Né? Os sonhos são um bom exemplo, nós acabamos de falar, e 4 mensagens sobre sonhos, um bom exemplo. Deus usa os sonhos para falar com as pessoas, mas Deus pode falar com as pessoas acordadas também? Pode, Deus pode falar com as pessoas acordadas, qualquer pessoa, em qualquer momento que Ele, Deus, queira. Tá? Ele é todo poderoso, nós não podemos impor limites a Deus, senão Ele não seria todo poderoso. Deus pode, porém, nem todo mundo se relaciona com a voz de Deus cotidianamente. Essa relação cotidiana com a voz de Deus requer um carisma. É mais ou menos aquele exemplo que eu dei semana passada aqui sobre a torradeira, o rádio e a televisão. Por que o rádio ouve vozes sem parar o tempo todo? Porque ele foi montado para isso. Foi montado para isso. A antena dele, a estrutura interna dele foi montada para isso. Então, independente do volume estar alto ou baixo, tem vozes entrando ali naquele rádio. A mesma coisa são os profetas, ou aqueles que estão lidando com o profético. Muito bem. Para eu não correr o risco de ir de novo para outra direção, eu quero falar com você sobre o que aconteceu com a voz profética no Novo Testamento. Como que a coisa tornou-se mais complexa no Novo Testamento. O que nós tínhamos no Velho Testamento? Nós tínhamos um único ofício profético. Por isso que você vê, de cada vez, um profeta, no máximo 2. Aconteceu poucas vezes de nós termos 2 profetas ativos numa mesma época, numa mesma região. Que eu me lembro de cabeça aqui agora, depois se alguém me lembrar pode me falar, mas que eu lembro aqui de cabeça, eu tenho 2 casos bíblicos. Nós temos o caso de Ageu e Zacarias, que estiveram ativos na mesma época, depois do cativeiro babilônico, por ocasião da reconstrução da cidade dos muros de Jerusalém. Deus levantou Ageu e Zacarias para profetizarem, numa mesma época. Mas eram funções diferentes. Ageu profetizava a restauração do templo, a restauração estrutural de Jerusalém, enquanto Zacarias profetizava a restauração espiritual de Jerusalém. Então eram 2 profetas, mas com propósitos diferentes, profetizando numa mesma época. O segundo caso que eu lembro aqui, nesse momento, é o caso de Ezequiel e Daniel. Eles eram profetas numa mesma época, numa mesma geração, numa mesma região, mas eles também tinham propósitos diferentes. Ezequiel profetizava a restauração de Israel, enquanto Daniel profetizava o futuro, profetizavam as coisas que estavam por vir no futuro. E Ezequiel estava mais focado no culto de Israel, na integridade de Israel, no caráter da nação, na santificação da nação e etc. Fora isso, talvez eu poderia citar Isaías e Oséias, mas eram casos muito diferentes. Eles estavam em regiões bem diferentes e também os propósitos eram diferentes. E fora isso que eu acabei de citar, eu sinceramente não lembro mais de nenhum outro caso onde 2 profetas ao mesmo tempo estivessem ativos, profetizando numa mesma região. Normalmente Deus levantava um profeta, usava aquele, esgotava aquele, e então Deus levantava um próximo. Um bom exemplo é o próprio Elias. Elias foi levantado por Deus, profetizou. Quando expirou o tempo de Elias, né? Data de expiração profética, né? Quando expirou o tempo de Elias, o que Deus falou? Falou, ok, chama Eliseu, unge profeta em teu lugar. Significa que Eliseu recebeu o dom para profetizar naquele momento? Não, Eliseu já tinha o carisma profético,
e Deus então escolheu que quem vai te substituir é Eliseu. E olha que na época existia a escola de profetas, era uma coisa comum já na época de Elias, a escola de profetas. Ou seja, Elias treinava outros profetas. Elias discipulava outros profetas. O que eu acabei de dizer agora há pouco, que Deus investe um certo tempo treinando, preparando, discipulando quem tem o carisma profético, porque pensa bem, é muita responsabilidade você transmitir a voz de Deus. Muita responsabilidade. No começo dá uns tiltzinhos, dá uns conflitos, será que foi Deus, será que não foi? No começo é meio trabalhoso. Eu lembro quando eu comecei há 30 e poucos anos atrás, quando eu descobri que Deus tinha me dado algum tipo de unção profética, eu descobri que aquilo começou a vir, e eu naquele conflito, o que será, o que não será, e chega um tempo em que, então, você passa por aquele período de treinamento, e então você já não confunde mais, você sabe o que é voz de Deus, e você sabe o que não é voz de Deus, porque tem outras vozes também, é aquela história do rádio, né? A antena está lá, então tem vários canais ali, então, se você não sintonizar no canal certo, e no caso do profético, o que é a sintonização? É vida casta, oração, a consagração a Deus, leitura da palavra. Você está sintonizado no Espírito. O Espírito, ele transmite numa frequência própria. O Espírito Santo de Deus transmite numa frequência própria. Então, se você não sintonizar naquela frequência, através de uma agenda cotidiana de oração, de consagração a Deus, de leitura da palavra, de você ficar voltado para aquele canal, aí realmente dá problema. Algumas pessoas ficam lutando a vida inteira para poder entender se é Deus ou se não é Deus, etc. O que aconteceu no Novo Testamento? No Novo Testamento a coisa ficou mais complexa. Por quê? Porque no Novo Testamento agora nós temos, além da nação de Israel, uma nação, um povo, uma etnia. Nós temos agora a igreja, que é chamada por Pedro de nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. E a igreja não é uma etnia, a igreja não é uma nação física, ela é uma nação espiritual, santa, composta de povos de todas as nações, raças e etnias. Sendo assim, a voz profética no Novo Testamento, deixa eu colocar de outra forma, o profético no Novo Testamento, ele precisa suprir todas as necessidades da igreja, a igreja do Senhor, e também ela precisa alcançar uma voz regional, nacional e internacional, para que a raça humana tenha uma referência profética. Porque o papel de Deus é nunca deixar a raça humana sem uma referência profética. Porque no dia do julgamento, talvez você não saiba disso hoje, mas no dia do julgamento, no dia do grande trono branco, haverá 2 julgamentos. Um julgamento é para obras, né? É o julgamento do tribunal de Cristo. Todos os salvos serão julgados num tribunal de Cristo. Esse julgamento não é para salvação ou condenação, porque os salvos é que serão julgados. Esse julgamento será para galardão. As suas obras serão julgadas. Então eu abro aqui um parêntese e me ajude aí para não desviar para lá, viu? Porque é tentador. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte: se a crentaiada soubesse o que cada um vai perder por colocar o reino de Deus em segundo lugar hoje, terceiro, quarto, quinto, milésimo, se as pessoas tivessem noção do que elas perderão no dia do tribunal de Cristo, nós teríamos uma igreja muito mais dedicada, muito mais entregue, muito mais rendida. Eu diria até que o mundo já teria sido incendiado há muito tempo, se a igreja realmente entendesse, se as pessoas realmente entendessem o que é que está por acontecer no tribunal de Cristo. Porque a maioria pensa que salvação é só ir para o céu. Não, o importante é ir para o céu, pastor. Tudo bem, o céu realmente é maravilhoso ir para o céu. Mas eu acho que Deus é tão esperto, eu acho que o Espírito Santo é tão esperto que ele não criaria os galardões por acaso. O que você acha? Hã? Você sabe que o mundo aqui, ele é um reflexo do mundo espiritual, né? O mundo aqui, ele parece ele é uma sombra do mundo espiritual.
Então, aqui não tem gente que vive muito bem, muito maravilhosamente bem, gente que vive mais ou menos, gente que vive mal, gente que vive péssimo, gente que vive miseravelmente. Não tem? Tem. Então, isso aqui é uma sombra do céu, tá? Mesmo entre os salvos, nós teremos pessoas com grandíssima honra, pessoas com grande honra, pessoas com honra, pessoas com pouca honra, pessoas com quase nenhuma honra, embora salvos. Embora salvos. Então, se não fosse assim, o Senhor não teria criado os galardões. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, João capítulo 14, mas eu vou preparar casas para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A palavra grega ali é mansões. Na casa do meu Pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar esses lugares, eu voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, esse tempo todo, enquanto eu estou aqui na terra, desde o dia do meu nascimento até o dia da minha partida, by the way, já conversei com a Zanda, o dia que eu partir, eu não quero choradeira, eu não quero nada disso, eu quero uma churrascada. Pode, me coloca ali bonitinho, faz um churrasco, o Tony já está incumbido aí, de fazer um churrasco, celebrando, todo mundo feliz. Hã? Vai. Churrascada, todo mundo celebrando, não quero nenhuma choradeira, porque esse será o melhor dia da minha vida, tá? Então, todo mundo celebrando, ninguém chorando. Quem chorar, você põe para fora, tá? Do recinto. Da minha vida, ué. A minha vida, a minha vida. É. Muito bem, bobeiras à parte. O Senhor é muito inteligente. O que ele fez ao morrer? Tá? Ele expandiu o profético. O profético ganhou algumas características no Novo Testamento. São 5 características e eu vou concentrar em 4. Porque eu preciso que você... Pastor, por que o senhor está pregando sobre esse assunto dentro do contexto sonhos, visões e mistérios de Deus? Primeiro, porque é um dos mistérios de Deus. Número 2, o que acontece? A Bíblia me faz um alerta. A Bíblia diz o seguinte, que quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, haverá uma explosão do profético. Explosão do profético. E o que o Senhor quer evitar é aquilo que talvez muitos de nós aqui viram a vida inteira, gente se dando mal com profecias. Gente batendo cabeça, não sabe o que é de Deus, o que não é de Deus. Não sabe, gente que casou mal porque ouviu uma profecia, gente que tomou decisão errada porque alguém profetizou algo, e fica aquela gente correndo atrás de profeta de WhatsApp, tem por aí ou não? Gente correndo atrás de profeta de WhatsApp, gente confuso porque tem profetas no YouTube dizendo coisas, gente, e por aí vai, tem de um tudo por aí. Tem de um tudo por aí. Gente que profetiza que algo vai acontecer. Tem uma profecia de 3 noites de trevas, alguém já viu? Não viram ainda não? 3 noites de escuridão. E fica aquele. E o pior não é isso, é que é uma profecia requentada. Aquilo, de vez em quando, aquilo fica girando, aquilo é um ciclo, né? Aí aquilo de novo reaparece, aí fica mandando para todo mundo. Aí, como eu tenho uma presença online, né? Uma presença nas redes, aí começa a me mandar aquele monte de vídeo. Pastor, o senhor está sabendo disso? Que vai ter 3 noites de trevas. Aí a minha vontade é responder, vai ter para você, criatura, que não sabe o que é verdade, o que é palavra profética, real, verdadeira e tal. Né? Já tem gente já vivendo 3 dias de trevas, a verdade é essa. Então, há muita confusão em relação a isto, e não deveria ser assim. Olha bem, na igreja primitiva, 2 coisas que eram muito comuns na igreja primitiva. A interação dos anjos com a igreja era algo muito comum, acontecia com naturalidade. Era tão comum, que Pedro estava preso, e aí foram fazer uma reunião de oração na casa de uma irmã chamada Maria, irmã Maria, pela liberação de Pedro. Então lá, Senhor, salva Pedro, liberta Pedro. Aí o anjo foi lá na cadeia e tirou Pedro. Quanto sabe que quando você ora, Deus ouve? Amém? Deus ouve. Foram lá, o anjo foi lá e tirou Pedro da cadeia. Ok, Pedro saiu, foi para a casa da irmã Maria. Ok, onde é que o pessoal está reunido orando? Na casa da irmã Maria. Foi Pedro para a casa da irmã Maria. Chegou lá, bateu na porta, aí abriu uma porta, acho que Rod, não sei se é o nome dela. Abriu, uma serva da casa abriu a porta. Quando abriu a porta, deu de cara com Pedro.
fechou a porta e correu lá para a reunião de oração. Falou, Pedro está aí fora. Isso é de bobagem, menina. Você está atrapalhando a oração. Senhor, liberta Pedro. Irmãos, Pedro está aí fora. Deixa de bobagem, menina. Quantos sabem que às vezes a gente ora por algo e nem a gente mesmo acredita que Deus pode fazer aquilo? Aí a menina falou, ei, gente, eu estou dizendo, Pedro está aí fora. Aí viraram para a menina e falaram assim, deixa de bobagem, é o anjo dele. Ou seja, a relação da igreja com os anjos era tão normal que eles tratavam uma coisa dessa natureza. O anjo vinha, orientava, vai para cá, vem para lá, faça isso, não faça aquilo. Normal, tá? A igreja, em parte, perdeu isso. Hoje, se uma pessoa encontrar com um anjo, meu Deus do céu, para alcançar ela só de moto, viu? Ela corre tanto, que precisa de uma moto boa para alcançar. E a outra coisa era o profético. As pessoas lidavam com o profético de uma forma muito responsável. E outra coisa, quando Deus dizia algo, estava dito. Não importava o quão absurdo aquilo parecia. E aí, antes de eu citar as 5 instâncias, tem algo que você precisa saber, que é o poder de decreto dos profetas. Profetas, há 2 linhas proféticas hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus, que tem poder de decreto. Por isso que Elias vira para cá e falou assim, olha, não vai chover e nem ter orvalho aqui, senão segundo a minha palavra. Ele poderia ter dito, não vai chover aqui, nem até que Deus me diga para liberar. Não, ele tinha consciência de que ele, como profeta, era dotado de um poder de decreto. Ele sabia disso. Não vai chover e não vai acontecer isso, senão segundo a minha palavra. O curioso é que para voltar a chover, o Senhor falou com Elias, mas para travar o céu, não aparece no texto Deus falando com Elias. Elias, trava o céu aí por 3 anos e meio. Não, aquilo foi, eles injuriaram Elias de tal forma, eles foram agravando Elias. Outra coisa importante, profetas não têm muita paciência. Profetas não são como pastores de ofício. Pastor de ofício carrega a igreja, a ovelha nas costas 1 mês, aí para descansar, carrega mais 3 meses, e fica naquele negócio, senta, aí dá o mesmo conselho 14 vezes, e fala. Então, esse é o pastor de ofício. Pastor de ofício. Pastor com chamado pastoral. O profeta de ofício, ou aquele que tem a unção profética, você já vai entender os dois, não tem muita paciência. Ele não tem a paciência do pastor. Eu vou até te dizer por quê. Porque ele é dotado por Deus de uma capacidade de se injuriar. O profético, ele é dotado de sensores espirituais que captam com muita facilidade o grieving do Espírito Santo. Paulo diz, não entristeçais o Espírito. Ninguém detecta melhor o entristecimento do Espírito do que um profeta. O profeta sente, ele capta, ele tem sensores, ele capta quando o Espírito Santo está entristecido, quando o Espírito Santo rejeita algo, quando Deus reprova algo, os profetas captam aquilo. Eles são dotados desta capacidade. Então, no Novo Testamento, o que acontece? Nós não vamos aos textos todos agora, porque eu vou falar sobre isso separadamente numa outra mensagem. Nós temos o carisma profético, que está em Romanos 12, 6. Quando a Bíblia fala sobre dom, em Romanos 12, a Bíblia fala de dom, Paulo usa a expressão carisma, do grego, de onde vem a nossa palavra carisma. A diferença é só que no grego ela tem um CH e no português não tem, CA, né? Carisma. Mas é a mesma palavra, basicamente com a mesma pronúncia, inclusive eu falo grego fluentemente, então a pronúncia é mais ou menos a mesma, tá? A palavra carisma, de onde vem a palavra dom. Agora, o que é carisma? Carisma
é uma habilidade natural para algo. Isso é carisma. Então, você vê uma pessoa muito extrovertida, fala muito bem, ela precisa ser crente, ser pregadora para falar muito bem e ser extrovertida? Não, porque ela tem um carisma para isso. Inclusive, as pessoas que fazem palestras lá fora, motivacionais, um Laí Ribeiro da vida, que quando o Laí Ribeiro fala, convence todo mundo, sim ou não? Todo mundo acredita no que aquele cara fala, porque se é verdade eu não sei, mas do jeito que ele fala, todo mundo acredita. Porque o cara é dotado com um dom natural para aquilo, é um carisma. É um carisma. Assim como o carisma para falar, existem outros carismas na Bíblia. Eu posso até ver com você, não sei se dá para colocar ali rapidamente, Romanos, só para a gente poder passar por eles rapidamente. Nós temos Romanos, pode ser 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que vos convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Então, olha bem, Paulo está falando de uma linguagem natural. Ele está falando, no corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. O dedo consegue fazer a mesma função da boca? Não. O dedo fica depressivo porque ele não tem a habilidade da boca? Não. Porque a boca também não consegue fazer o que os dedos fazem, o que a mão faz. É isso que ele está falando, né? Porque assim como no corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, aí a palavra dom aqui no grego é carisma, de sorte que tendo diferentes carismas, são aptidões diferentes e etc. São dons, portanto, dons naturais, não são dons espirituais, dons naturais. Ele diz, se é ministério, a palavra ministério aqui é serviço. Já viu aquela pessoa que tem uma Madre Teresa de Calcutá da vida, que parece que nasceu para servir, passa a vida inteira servindo, fazendo algo por alguém? Aí a gente pensa, da onde que vem isso? Oh, isso é um carisma divino. Quem dá é Deus. Não importa como a pessoa está usando. Como a pessoa está usando o carisma é outra história. Mas o único capaz de dar aquilo é Deus, porque o único criador é Deus. O diabo não dá dom a ninguém. O diabo não tem dom para dar a ninguém. Ele explora o dom que você tem se você der bobeira. Tá? Então, ministérios, a palavra ministérios no grego é serviço. Seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Você já pensou se só crente tivesse dom de ensinar? Como é que ia ser a vida secular? Como é que iam ser as escolas da vida? As faculdades? Não. Pessoas que nascem já do ventre da mãe com o dom, o carisma de ensinar. Vai descobrir depois. Mas você vê que vida terrível tem um professor, que salário miserento ganha um professor em alguns países, inclusive no Brasil, mas algumas pessoas não conseguem escapar disso. Por quê? Porque o carisma dela é aquele. Então, se ela não for trabalhar numa escola pública, ela vai trabalhar em algum outro lugar ensinando alguma coisa para alguém. Porque o dom dela é aquele. Se eu não estivesse aqui hoje ensinando para você sobre sonhos, visões e mistérios de Deus, eu estaria em algum lugar por aí ensinando alguma coisa para alguém, alguma outra coisa. Além de tocando cavaquinho, né? Eu estaria por aí ensinando alguma coisa para alguém em algum lugar. Por quê? É o carisma que Deus me deu. E por aí vai. Então, eu não vou seguir aqui porque eu não quero entrar no assunto da semana seguinte. Tá? Então, primeira instância do profético no Novo Testamento é o carisma profético. Por que essa instância é a primeira? Porque todas as outras dependem dessa. Todas as outras dependem dessa. Tá? Para uma pessoa profetizar em qualquer outra das instâncias que nós vamos falar aqui agora, ela precisa ser dotada de um carisma profético. Ela precisa ter um carisma profético. É o carisma profético que vai permiti-la, de alguma forma, interagir com o Espírito Santo de forma constante. De novo, qualquer pessoa é capaz de ouvir a voz de Deus? Sim! Qualquer pessoa pode ouvir a voz de Deus se ele quiser. Deus é Deus, ele é o Criador, ele é todo-poderoso, é Deus. Então não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas que interagem com a voz de Deus constantemente. Então, primeiro é o carisma profético. Número 2 é o ministério profético.
Está em Efésios capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim que o Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra ali já não é mais carisma. É que o nosso português é pobre, o nosso português é muito limitado para traduzir línguas híbridas, como grego, hebraico, aramaico e tal. Tem coisas que nós temos uma única palavra para aquilo. É o caso da palavra dom. Que outra palavra nós temos para dom? Nenhuma outra palavra. Nós temos a palavra dom. O problema é que no grego tem 6 palavras para dom. E todas elas significam coisas diferentes. Mas nós só temos a palavra dom. Então, quando eu vou traduzir o texto, qual é a palavra que eu tenho para essa? Dom, eu ponho lá. Carisma, dom. No caso aqui, a palavra é doma. De onde vem a nossa palavra dom. D-O-M-A, doma. Você tira o A, fica dom. É de lá que vem a nossa palavra no português dom. Dessa palavra grega, tá? A palavra carisma, nós temos uma palavra no português para ela, que é a palavra carisma. Fulano é carismático, hein? Poxa, não é? Pessoa comunicativa, fala e tal, interage, brinca, é aquela pessoa carismática. Ou então, a gente popularmente diz, não, fulano é sanguíneo. Por quê? Porque é muito extrovertido, muito... Aí a gente usa expressões assim, tá? A Bíblia traduz por dom. Mas aí a palavra doma, que é o que Paulo usa em Efésios capítulo 4, versículo 8, por exemplo, que diz que Jesus deu doma aos homens. Esse doma, que é traduzido por dom, ele não é um dom natural, ele é um dom ministerial. Porque Paulo descreve esses domas. Diz apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Ele descreve os domas, os dons. Tá? Então, esses 5 dons ou domas são dons ministeriais. Para eu estar aqui hoje, pastoreando a New Time Church e pregando para vocês, um dia o meu pastor detectou em mim um dom ministerial. Falou, opa, esse moço tem uma chamada de Deus. E sabe o que acontece, curiosamente? É que, às vezes, o nosso pastor percebe o nosso dom antes da gente. Porque nós temos dificuldade de detectar o nosso próprio dom. Na correria do dia a dia, né, na luta de sobrevivência, nem todo mundo sabe qual é o seu dom. Quantos aqui não sabem o seu próprio dom? Sim ou não? Certo? A boa notícia é que existe um questionário que foi desenvolvido por um pastor, um mestre americano. Existe um questionário que te ajuda a identificar o seu carisma, não o dom ministerial, é outra história, o carisma. Porque a partir do carisma, você consegue, então, perceber em que direção o vento do Espírito pode te manobrar, pode te levar. Estão entendendo? Amém. Que susto, meu Deus. Porque quando vocês estão calados demais assim, das duas uma, vocês estão entendendo absolutamente tudo ou absolutamente nada. Amém, glória a Deus. O irmão Ronaldo falou, é porque estamos captando perfeito, profundamente, que bom. Então, irmãos, olha bem, o doma, que é o dom de Efésios 4, são dons ministeriais. Então Deus pega o caboclinho, chama ele para o ministério, tá? Então, Deus chamou o presbítero Eliezer para o ministério. Ok? Não precisa ser cientista de foguete para saber que na vida ministerial do Eliezer, ele vai ensinar muito. Ele vai pregar? Vai. Ele vai profetizar? Provavelmente. Creio que sim, quero que sim. Ele pode sair por aí fazendo trabalho missionário, apostólico? Pode. Mas uma coisa certa é que ele vai ensinar a sua vida inteira. Como que eu sei disso? Porque o carisma dele é ensinar. Se ele não tivesse convertido, ele estaria numa escola qualquer ensinando alguma coisa para alguém em algum lugar, porque é o dom dele, sim ou não? Ixi. Sim ou não, gente? Me ajuda aí, dá uma moral pro rapaz, sim ou não, gente? Aí, viu? Estão entendendo, gente? É o carisma,
O carisma influencia o dom. Quando Jesus chama o indivíduo, o Senhor chama e dá a ele um dom, para ele exercer a partir do seu carisma. Não quer dizer que está limitado ao seu carisma, mas é a partir do seu carisma, ok? Então, nós temos, em primeiro lugar, nós temos o carisma profético no Novo Testamento. São pessoas que continuam nascendo no planeta Terra com carisma profético, tá? Se converter, vai ser usado por Deus de alguma forma no profético. Se não se converter, vai se tornar mãe de Ná. Em algum lugar, alguma, né? Porque o carisma está lá, tá? O carisma existe. Número 2, o ministério profético. Ok, o que é o ministério profético? Escute isso agora. Porque essas 4 coisas que eu vou dizer aqui agora, elas são importantes. E eu garanto para você que eu vou ser muito complacente. 10% do povo na igreja talvez saiba o que eu vou dizer agora para vocês aqui. A maioria absoluta não tem a menor noção dessas diferenças. Tá? As diferenças são ministério profético, o dom de profecia, que na verdade a palavra dom não existe na Bíblia, eu vou explicar depois. O dom de profecia, a unção profética e a voz profética. São 4 instâncias diferentes. Se você adicionar o carisma, que eu deixo o carisma fora, porque o carisma é a base, né? Nós temos o ministério profético, nós temos as profecias. Quando você ouvir alguém falar assim, fulano tem um dom de profecias. Esse termo não existe na Bíblia. Na Bíblia original, na Bíblia em português, você tem lá, em Coríntios 12, você tem lá a expressão, o dom de profecias. Mas aquilo ali é a Bíblia em português. No grego não existe a palavra dom, existe profecias. Tá? Então nós temos o ministério profético, o dom de profecias, tá, inclusive no meu aqui está entre aspas, a unção profética e a voz profética. 4 coisas diferentes. Entender isso é importante, você vai ver agora, daqui para frente, me suporta aí mais uns 10 minutos, tá? Então, o ministério profético, vamos entender primeiro o ministério profético. Tem 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todos esses dons estão ativos. Não há nenhuma informação bíblica de que algum desses dons tenha morrido. Porque tem gente que diz, não, os profetas, os apóstolos foram só os originais. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele deu à igreja 5 dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Qual é o meu dom de ofício? Qual é o meu doma de ofício? O meu doma de ofício é mestre. Esse é o meu doma. Se eu não estivesse aqui hoje, eu estaria em algum lugar ensinando alguma coisa, em algum lugar para alguém. É o meu doma, é o meu carisma ensinar. Ao vir para conhecer o Senhor e salvo por ele, ele foi e me deu então um dom ministerial para ministrar. Então, onde quer que eu vá, eu estou pregando aqui, se eu trouxer aqui um evangelista de ofício, a mensagem, o culto, ganha um outro rumo completamente diferente. Porque o evangelista de ofício, ele não fala no tom que eu falo, ele não explica da forma que eu explico e outros mestres explicariam. O evangelista de ofício, ele viria aqui e botaria essa casa abaixo. Tá? Gritaria, pregaria, profetizaria, jogaria essas cadeiras para cima. É o evangelista de ofício. Tá? Então o ofício determina o comportamento de como aquela pessoa vai conduzir o seu ministério. O ofício do profeta, que não é o meu caso, o ofício do profeta, ele coloca que seria o ministério profético. Quando nós ordenamos alguém ao ministério hoje, o que a gente faz? A gente ordena pastor, sim ou não? Vou ordenar fulano ao ministério. O quê? Pastor. Porque foi o título que ganhou proeminência. E as pessoas reconhecem ministério assim. Pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. Mas às vezes o ofício dela não é aquele. Mas tudo bem, não tem nenhum problema chamar de pastor. Não está proibido chamar de pastor. Mas por isso que é importante entender o que eu estou explicando para vocês hoje aqui, a diferença. Vocês me chamam de pastor Jefferson, eu sou pastor da New Time Church, mas o meu ofício é esse? Não, o meu ofício é ensinar. O meu ofício é mestre.
tá? A Zandra é mais pastora do que eu, de ofício. Apesar de que o ofício dela é outro, vocês vão entender também por quê. Mas a Zandra, ela exerce o ofício pastoral melhor do que eu. Ela observa coisas mais do que eu, ela tudo bem que atender as mulheres é muito mais fácil para ela do que para mim, logicamente, ela resolve essa parte muito bem, graças a Deus. Ela tem uma sensibilidade muito bem para perceber quando um não está bem, o outro não... Às vezes eu não notei nada, ela percebeu. Você percebeu que fulano parece que não está muito bem? Você percebeu que ciclano parece que teve uma semana difícil? Vamos orar por Beltrano. Ela tem essa facilidade mais do que eu, porque o ofício dela é profético, mas ela tem uma aptidão pastoral muito forte, muito intensa. Então, por isso que ela é uma bênção na minha vida, me ajuda muito, Deus une pessoas diferentes por causa disso. E tem sido uma bênção. Então, o ministério profético não é necessariamente aquele que vai dizer xarabacá e assim diz o Senhor. O ministério profético não é esse. O ministério profético, que vem da palavra doma, né, se manifesta através da fluência, olha bem, da fluência de diversos dons, como sonhos, visões, profecias, ímpeto profético, palavra de conhecimento, palavra de ciência. Pessoas com esse ministério estão normalmente sintonizadas 24 horas por dia na voz de Deus e são capazes de transmiti-la com clareza para a igreja. Então, o ministério profético é para a igreja. O ministério profético é para a igreja. E é muito interessante isso, porque toda vez que nós estamos em contato com alguém que tem o ofício do profeta, quem conheceu o profeta Amaro aqui antes do Senhor levá-lo? Quem conheceu? Conheceram o profeta Amaro? É um bom exemplo. O profeta Amaro é um exemplo de alguém que tem o ofício profético. O profeta Amaro está conversando com você aqui, ele tem um tomzinho de voz muito tranquilo, né? Ele falava, olha, o Senhor está dizendo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Senhor está dizendo para você não ter medo de atravessar o Lago Ontário, porque tem gente do lado de lá, no Lago Ontário, te esperando, e o Senhor disse para você não ter medo de ir no Lago Ontário. Ele não tinha a menor noção de que nós estávamos a ponto de pegar o green card, ele não tinha a menor noção disso, e semanas depois de ele entregar aquela palavra, nesse tom de voz que eu estou te falando, eu recebo uma ligação de onde? Do Lago Ontário, uma família no Lago Ontário de brasileiros que moram numa cidade que só tem igrejas canadenses, frias, ligam para mim, localizaram meu telefone, ligam para mim, pastor, tudo bem, aqui a família tal, eu estou falando aqui, mas nós somos 3 famílias, a gente acompanha o seu ministério online, pastor, o senhor não tem condições de vir aqui não, nos atender, passar uns dias aqui com a gente, ministrar para a gente, tem como a gente abrir uma new time aqui, pastor? Assim, semanas depois do profeta Amaro, nesse tom de voz, dizer para mim, ele estava profetizando claramente. Eu, como já tenho uma certa vivência, eu sei identificar o ofício profético, até mesmo porque o ofício profético torna a pessoa conhecida naquela área. Tá? E o ofício profético não requer nada do que esse lado emotivo da igreja requer. Sabe o que a boa parte da igreja valoriza mais no profético? É a parte mais volúvel do profético, que são as profecias. Que 1 Coríntios 12 chama de manifestações do Espírito. Quer dizer, a pessoa nem tem aquele dom, não é que ela vai fazer aquilo a vida inteira, são manifestações do Espírito. O Espírito se manifesta aqui nesse lugar aqui, um grande derramamento do Espírito, de repente a irmã Ruth começa a profetizar. Significa que ela vai profetizar o resto da vida? Não, pode ser que seja só aquele dia. Porque a Bíblia chama de manifestações do Espírito. De repente, a Cida tem uma visão, porque a profecias não é só o eis que te digo, né? Eis que te digo assim, fica assim. Já viu essas profecias do Brasil? Eis meu servo que te digo assim, fica assim. Ok, ficarei assim. Ou seja, as pessoas se impactam muito com isso. Com aquela efervescência das profecias. Tudo bem, é importante? É o caso da unção profética que eu vou falar daqui a pouco. A efervescência da profecia, ótimo. Mas é também, por outro lado, a parte mais volúvel das profecias. É onde tem mais erro. É onde tem mais abuso, mais exagero. Entendeu? Porque em alguns casos as pessoas não têm vivência profética, e aí há uma unção do Espírito, há um mover do Espírito e elas começam a profetizar. O profeta Samuel, que era profeta de ofício,
quando ele unge Saul, ele diz assim, você vai sair daqui, vai encontrar uma comunidade de profetas, o Espírito virá sobre ti e você profetizará. Falou para Saul, o cara que lá no final da vida morreu de suicídio e foi para o inferno. Mas profetizou. Por quê? Porque fazia parte dos sinais daquele momento que Deus precisava para mostrar para ele que ele ia realmente ser o rei de Israel por um tempo. Entendeu? Então, o ofício profético é diferente. O indivíduo que tem o ofício profético, ele tem duas características importantes. Número 1, ele tem o poder de decreto. Profetas de ofício que tem tarimba. O que é tarimba, pastor? Tem vida, tem testemunho, tem exemplo no campo profético. Essa pessoa vai deixando um rastro profético bom, um bom rastro profético. Tá? E dentro da comunidade da igreja, do reino de Deus, do povo de Deus, aquela pessoa é conhecida por essas características. A primeira característica é falta de paciência. Todo profeta tem pouca paciência. Profeta tem pouca paciência. O Amaro é um bom exemplo. Com aquela vozinha, né? Com aquela vozinha. Não sei o que e tal. Ó, Deus está me mostrando isso, mas não me pergunta não, que isso é problema seu. Você é obrigação sua entender. Depois que eu terminar de profetizar, não me pergunta não, porque eu vou mandar você plantar batata. Ele falava assim com a maior naturalidade. O profeta é assim, o profeta é impaciente, o profeta não tem paciência. Número 2, o profeta detecta, ele tem sensores carismáticos, ele tem sensores espirituais e carismáticos que ajudam ele a detectar o entristecimento do espírito, ou a reprovação do espírito. E quando o profeta fala com aquela ira divina, com aquela reprovação divina, ele também não tem medo de ninguém, não. Tem medo de nada, não tem medo de ninguém. Ele vai e fala. Agora, o ministério profético, que é o primeiro que eu estou falando, ele não precisa do êxtase. Isso é que é o lindo. O ministério profético não precisa. O profeta sobe para pregar aqui, ele prega uma mensagem de 40 minutos, ele profetiza coisas que você só vai descobrir depois. Porque ele não precisa do êxtase. Ele é dotado de uma capacidade de reproduzir a voz de Deus. Vou te dizer uma coisa que talvez até te assuste. Às vezes o próprio profeta não sabe que ele está profetizando. Às vezes não sabe. Um bom exemplo é o próprio Paulo. Paulo fala, agora diz o Senhor. Não, agora digo eu, não o Senhor. Que digo eu, coisa nenhuma, era o Senhor. Tudo que saía da boca de Paulo, na parte inspirada, era o Senhor. Mas tinha hora que ele achava que era ele que estava falando. Não, agora é coisa minha. Eu digo eu, não o Senhor. Não, era o Senhor dizendo. Era o Senhor falando. Quem está entendendo? Então, esse é o ministério profético. Ele é para a igreja. Profetas de ofício são levantados para a igreja. Tá? Efésios 4. Aí vem o segundo, que são as profecias, que nós chamamos de dom de profecias. Tá? Por exemplo, Coríntios 12, coloca primeiro Coríntios 12, 1, depois 12, 7. 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aquela palavra dons ali, no grego, ela não existe. A palavra espirituais, no grego, é pneumáticos. Eu expliquei aqui. Né? Pneuma é espírito. Então, e também é ar. Assim como ruach é espírito e também é ar. Então, tudo relacionado ao espírito tem a ver com ar, tem a ver com fôlego. Então, pneuma é espírito ou ar. Pneumáticos são coisas do espírito. Então, no grego está escrito, acerca dos pneumáticos, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O tradutor vai traduzir e falou, caramba, como é que eu vou dizer isso aqui? Já sei, dons espirituais. Aí o tradutor vai lá e coloca dons espirituais. Mas a palavra dom ali, ela não existe no grego. Ela não é nem carisma e ela também não é doma. Porque carisma é um dom natural e doma é um chamado ministerial. E não é disso que Paulo vai falar ali. Tá? A palavra dom não existe. Segue. Verso 7, 8 e 10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga comigo, manifestação do Espírito.
Então tá aí, não está falando de dom, está falando de manifestação do Espírito. Cai uma glória de Deus aqui, um derramamento, um avivamento é derramado aqui neste lugar. Isso vai acontecer num futuro muito próximo com a igreja. A igreja vai ser reincendiada. E nós vamos ter muitos sobrenaturais acontecendo. Razão do porquê os pastores precisam ensinar isso aqui. Entendeu? É desafiador? É. Você estaria talvez mais animado se eu estivesse pregando uma mensagem aqui? É, talvez, provavelmente. Mas a igreja precisa saber dessas coisas. Tá? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de ciência. Vai para o 10. E a outra operação de maravilhas, a outra a profecia. Ali está correto, porque o que vem no grego ali é exatamente isso. Ali eles tiraram a palavra dom, colocaram só profecia, e a outro dom de discernir espírito, que é um dom, e a outra variedade de línguas e a outra interpretação das línguas. Então, esse profecias da Bíblia, de dom de profecias, o culto está correndo aqui, de repente levanta um e diz, eis meu povo que te digo, são profecias, é verdade. Aquela pessoa que está profetizando, pode ser um profeta de ofício? Pode. Pode ser uma pessoa com uma unção profética? Pode. Mas pode ser alguém que nunca mais vai profetizar na vida. Pode ser alguém que tenha sido pego pelo Espírito naquele momento para aquela manifestação. Por isso que o texto diz, mas as manifestações do Espírito são dadas a cada um para o que for útil. Portanto, todo mundo aqui nessa sala é candidato a uma manifestação do Espírito. Se você nasceu de novo, se você crê que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, se você ama a obra de Deus, se você consagra a sua vida, o Espírito Santo pode usar você a qualquer momento para o que bem entender, porque este é o objetivo de Deus, sim ou não? Amém. Muito bem. Aí vem a unção profética, Atos 21, 10. Olha que coisa interessante esse texto. Atos 21, 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Vai. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e os entregarão nas mãos dos gentios. Olha que doideira. Camarada chega, quem é que tem cinta aí que a calça não vai cair se tirar? Vem cá. Aqui, eu já consegui aqui. Você imagina só, tá todo mundo ali no culto, era um culto, tava Paulo, vem cá. Tava Paulo, tava Lucas, tava a turma toda, que quem escreveu o texto foi Lucas. Aí chega esse cara chamado Ágabo. O cara chega, tá ali no culto, glória a Deus, aleluia, o cara vai lá, tira a cinta, vem aqui, o culto está andando, e o cara vai, está se amarrando lá. Esse cara é doido, não é possível. Aí o cara vai, amarra aqui, o cara senta, amarra as pernas. Olha que doideira. Quando o cara termina de amarrar, diz, ligando-se os seus próprios pés e mãos, o cara termina de amarrar as próprias mãos e os pés. Provavelmente estava sentado, né, porque senão ia cair. O cara termina de amarrar as mãos e os pés com a cinta de Paulo, que não era assim, né, era um pano longo. Termina de amarrar, aí o cara fala assim, assim diz o Senhor, assim se fará com o dono deste cinto. Ou seja, profeta não profetiza só coisa boa. Assim se fará com o dono deste cinto. O que é isso? Isso aí é um exemplo de quê? Isso é um exemplo de unção profética. Eu vou explicar para vocês agora a diferença. Qual é a diferença do ofício profético para a unção profética? Vocês me veem profetizando aqui, vem a Zanda profetizando, alguns outros irmãos aqui, mas eu vou falar de nós dois, que é mais fácil falar de si próprio. Eu não tenho o ofício profético, não é o meu ofício é mestre. Mas eu tenho uma unção profética. Eu tenho uma unção profética. A unção profética é diferente das profecias de 1 Coríntios 12. A unção profética é permanente. A unção profética, ela não vai e vem, ela é permanente. Ela é depositada em alguém para um propósito. E ela fica ali naquela pessoa e ela, portanto, ela vai profetizar muitas vezes, tá?
Mas o ofício dela é diferente do outro. O ofício profético, é aquele indivíduo que está transitando no dia a dia da igreja, caminhando de um lado para o outro, mas ele é dotado de coisas, sonhos, visões, revelações, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Ele é dotado daquilo, então ele fala coisas que parecem muito naturais, mas aquilo é profético. Então, quando nós temos um profeta de ofício por perto, a gente tem que estar sempre atento, porque ele diz coisas que parecem naturais, mas elas não são naturais. Aquilo ali é a voz de Deus, porque ele passa com tanta naturalidade que às vezes as pessoas não detectam. A unção profética, ela meio que reproduz isso, mas não representa um ofício. O ofício pode ser outro. No meu caso, o ofício de mestre. No caso da Zanda, é um ofício pastoral, mas ela tem uma unção profética. A Zanda profetiza desde que se converteu. Tá? Mas o ofício é outro. Mas aí o que acontece? A unção profética, ela do grego vem da palavra profetês, né? Que quer dizer pré-anunciador. Escute bem, pré-anunciador. O ofício profético, ele existe para manter a igreja no prumo. O ofício profético é isso. A unção profética é diferente, porque ela não está focada na igreja, para manter a igreja no prumo. Essa é a função do ofício profético. A unção profética, ela está muito mais ligada ao que vai acontecer. Então, uma pessoa com uma unção profética, ela profetiza coisas que vão acontecer no futuro, né? Esta é a função que mais se assemelha ao ofício profético do Velho Testamento. Do Velho Testamento. E é vista em pessoas que profetizam com ou sem o êxtase. Pode vir o êxtase e tal, e falar em línguas e profetizar, ou não. Muitas vezes tais pessoas profetizam com uma naturalidade que confunde a muitos. Pessoas com uma unção profética são dotadas de uma capacidade de reproduzir o que ouvem do Espírito Santo em tempo real. É comum elas usarem objetos para representarem o que estão profetizando, como aconteceu com Ágabo. Pegou a cinta do camarada. Uma vez eu fui na casa, tem gente de Colatina assistindo aqui. Então não tem como ser mentira o que eu vou te falar. Eu pastoreei em Colatina 10 anos, na mesma igreja. Um dia me chamaram na casa de uma mulher que estava endemoniada. Essa mulher, ela vivia endemoniada. Pensa numa morena que parecia uma miss. Esguia, cabelão, parecendo indiana. Aquele cabelão liso, bonito. Uma moça bonita, recém-casada. Mãe de um filhinho, uma coisa assim. Aquela moça bela, endemoniadinha do pé à cabeça. Completamente endemoniada. Levaram ela a não sei quantas igrejas, expulsavam o demônio e voltava. Aí levaram lá na nossa igreja, na Canaã. Nós tínhamos um trabalho de libertação na terça-feira. Orei pela mulher, na terça-feira, no culto, ela ficou endemoniada, expulsei os demônios dela, e a moça foi liberta, o culto acabou, foi embora. Quando eles estavam indo para casa, no meio do caminho, os demônios voltaram todos. Porque é o que acontecia. Aí me ligaram. Pastor, pelo amor de Deus, nos socorre. Ela está endemoniada de novo. E tinha uma ponte que tinha que cruzar, né, na cidade de Colatina, uma ponte longa que tinha que cruzar. Quer dizer, não tão longa, né? Mas na grande Colatina. Aí, pastor, e ela está aqui, tem que segurar, que ela está querendo pular do carro. Aí eu falei, caramba, não é possível. Aí fui orar, fui para o joelho. Plantei o joelho lá, fui orar. Senhor, o que está acontecendo? Para eu ir lá, o senhor precisa me dar uma palavra. Fiquei ali orando. Aí o Senhor falou comigo. Falou comigo assim, vá, mas não entre na casa até que eu te diga. Essa foi a palavra de Deus comigo. Peguei o pastor Josué, que acho que a maioria que conhece, pastor Josué, e mais 3 irmãos, uma obreira, uma diaconisa, a irmã Tassi, e mais uns 2 irmãos. Fomos lá para casa, tinha que subir um morro longo. Aí fomos, chegamos lá, o carro estacionou e tal. Nesse dia, olha como que Deus é, hein? Estava lá, na casa vizinha, o genro dessa diaconisa, chamada irmã Tarsi, o genro dela, que era um grandíssimo profano. A mulher ia para a igreja, ele esculhambava a mulher, era aquela loucura e tal. Ele infernizava a vida da mulher. Eu não sabia, ele estava lá, tipo, por acaso.
na casa ao lado, que eram amigos dele. Aí eu cheguei na casa, todo mundo entrou e eu parei no portão assim. Aí o pessoal entrou, falou, pastor, pode entrar. Eu falei, podem entrar que eu já entro daqui a pouco. Porque eles não sabiam que eu tinha uma palavra de Deus. Vá, mas não entre na casa. Aí eu fiquei no portão ali, e eles entraram. E ela lá na sala, caída no chão, igual cobra, passando debaixo dos móveis. Era impressionante de se ver, você não acreditaria se você visse. Impressionante. Ela completamente endemoniada, limpando o chão da casa inteiro com o próprio vestido, andando igual cobra de um lado para o outro. E eu parado no portão, falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Porque eu sabia que se eu entrasse lá na casa, botasse a mão na cabeça dela e falasse, sai em nome de Jesus, ele ia sair, porque o nome de Jesus é irresistível, amém ou não? Se eu dissesse sai, ele ia sair. Mas quando eu desse as costas, ele ia voltar de novo. Eu falei, Senhor, e agora? Eu fiquei parado ali. Eu e o pastor Josué do meu lado, assim. Já estava acostumado, né, com o tipo de ministério que nós exercíamos em Colatina. Aí estou parado ali e tal. Aí do meu lado direito, assim, tinha um pé de maracujá, uma trepadeira, pé de maracujá que sobe, agarrado no muro, assim e tal. Aquele pezinho de maracujá. E eu parado ali, assim. Aí o Senhor virou para mim e falou assim, olha para a sua direita. Eu olhei para a direita, assim, tá aquele pé de maracujá. E tinha um maracujá, os maracujás já amadurecidos, eles vão engeando, né? Eles vão engeando. O Senhor falou comigo, pega o maracujá desse aí e joga lá no fundo do quintal que você vai ver algo. Aí eu peguei o maracujá e joguei lá no fundo do quintal, assim, joguei, ele foi rolando, bateu lá no muro e voltou. Aí o Senhor falou, agora vai lá. Eu fui lá no local, tá o maracujá assim, o maracujá parado assim, tinha uma árvore aqui assim. Um maracujá aqui e uma árvore aqui. Aí o Senhor falou comigo assim, mede a distância da árvore para o maracujá e põe a mesma distância para o lado oposto da árvore e cava no chão que você vai ver o que tem lá. E ela está lá no chão da sala, caída, endemoniada, aos berros. Lembra disso? Aos berros. Aí quem é que chega? O Elias. O nome do cara era Elias, rapaz. Chega o Elias, o indivíduo. Chega lá o Elias, chegou assim, todo não sei o que lá e tal. De longe assim, olhando, não sei o que e tal. Aí eu peguei, fiz, arruma um metro aí, uma trena, alguma coisa para mim, aí pegaram, eu fui medir a coisa do maracujá, fui medir para o lado oposto da árvore, marquei um X no chão, falei assim, você, apontei para ele, você, cava aqui. Aí ele, não, me ajuda aqui, cava aqui. Ele foi lá, arrumou uma colher de pedreiro e começou a cavar. Foi cavando, fazendo aquela panelinha assim, tá. De repente, poc, bateu num negócio duro, sólido. Aí eu não botei a mão, porque o que eu entendi? Eu falei, se eu botar a mão aqui, eu cavar e eu fizer a coisa, vão dizer que eu plantei alguma coisa, que eu fiz alguma armação, né? Eu falei, não, cava você. Aí fiquei de longe assim, ele foi. Olha bem, quando ele está cavando mais ou menos na metade do buraco, que o buraco todo foi mais ou menos isso aqui. Quando ele está mais ou menos na metade, o demônio que estava na menina dentro da casa, lá dentro da casa, gritou de lá, falou assim, não vai achar porque eu já tirei daí. Lá dentro da casa. Aí eu falei, ignora, continua cavando. Foi cavando, daqui a pouco, poc, bateu num negócio duro. Aí começou a cavar em volta. O que nós achamos ali? O pedaço de um braço humano enterrado no fundo do quintal da casa. Quando, olha bem, gente, nisso que achou o pedaço, o pedaço do braço, que fomos cavando em volta para levar, se é aqui, seria outra história, tinha que chamar a polícia, registrar, não sei o quê. O Brasil tem nada disso. Ei, maravilha! Tem nada disso no Brasil. Aí ele, o Elias, enfiou a colher de pedreiro assim por baixo, diante dessas lâmpadas acesas. Quando ele levantou o osso do buraco, o demônio saiu da menina lá na sala. Ela se levantou da sala, liberta, sem ninguém botar a mão nela,
levantou liberta quando o osso saiu do buraco. Nunca mais que eu tenha registro dos outros anos que eu fiquei na cidade, e eu perguntei para o Josué, há pouco tempo atrás, pastor Josué, falei, e aquela moça, esqueci o nome dela agora, aquela moça do cabelo comprido, parecendo uma indiana. Ih, pastor, liberta, está feliz, família, está tudo muito bem. Quem? Pastor Josué está ali online. Aí levantou, quando levantou o osso, a mulher foi liberta lá na sala. Liberta, nunca mais ficou endemoniada. Nunca mais. Hã? Ah, e o Elias. É, impressionante. Tinha o seu porte assim, branco. Pensa num caboquinho que se converteu de virar carolinha de igreja. Converteu-se aos prantos. Aos prantos, se converteu aos prantos, chorando, chorando, chorando. Naquele dia se converteu. Ali, e outra coisa, sem fazer apelo, não fiz apelo nada. Se converteu vendo o sobrenatural. Vendo. Se converteu naquele dia. E a irmã Tassi já partiu para o Senhor, já tem uns 6, 7 anos, mais ou menos, alguns anos, né? E a família toda salva. Nós ganhamos dessa família todos. De uma família, ganhamos todos para Jesus. O que é isso? Hã? Acho que todos na Flórida. Fora todos na Flórida. Aí... Hã? É, por causa da colher, né? Verdade. O que é isso, pastor Jefferson? Isso é unção profética. A unção profética, ela é diferente do ofício profético. O ofício profético existe para nortear a igreja. A unção profética, ela não tem essas fronteiras. A unção profética, ela serve no momento para a igreja, ela serve para prever o futuro, ela serve para um processo de libertação, ela serve para prever algo que vai acontecer na cidade, na nação. Você está entendendo? É diferente. Essa é uma unção profética que é depositada por Deus sobre pessoas que Ele queira, segundo o seu propósito. E, por fim, a voz profética. Então, além do carisma, que é a base para todos eles, nós temos o ministério profético, nós temos as profecias, que a gente chama de dom de profecias, nós temos a unção profética e temos a voz profética. O que é a voz profética, pastor? Vem do grego fonê, da onde vem a nossa palavra telefone. Vem da palavra fonê, tá? Que é voz, fala. E a Bíblia fala disso, é muito interessante. Olha o que diz Marcos 1:3. Coloca aí, Marcos 1:3 e depois Mateus 11:9. Marcos 1:3. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O foco não está na pessoa, está na voz. Mateus 11:9. 11:9. Ok, mas então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Então, isso é Jesus atestando de João Batista. Porque a Bíblia diz, voz do que clama no deserto. Aí Jesus, vocês foram ver o que no deserto? Um profeta? Ele fala, sim, mas muito mais do que isso. Porque o foco de João não estava na pessoa. Aliás, a aparência de João era horrível. A aparência de João Batista era terrível. Qualquer um que encontrasse com João Batista aqui na rua, trocaria de lado da rua. Porque ele tinha uma aparência horrível. E devia ter um cheiro também. Morando no deserto, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. Então, se você encontrasse com João Batista assim, depois do almoço, com aquele negócio verde assim, correndo pelo canto da boca, assim. Aceita um gafanhotinho? Ou seja, o foco não é a pessoa. O foco é a sua voz. Voz do que clama no deserto. O que é a voz profética? Entenda isso. Tá? É vista em pessoas chamadas para falar a uma nação ou nações, governantes, líderes cristãos e etc. Elas demonstram
uma autoridade incomum, difícil até de ser explicada. A sua missão principal é ajudar uma geração a não errar o caminho. Essas pessoas não precisam falar em línguas, nem dizer assim diz o Senhor. Mas quando falam, todos sabem que há algo de diferente na sua voz. Tá? Nós poderíamos, eu vou dar um mudo aqui, de 1 segundo. O que acontece quando essa pessoa fala? Ele tem um poder de denunciar coisas, de dizer coisas, que qualquer outra pessoa que dissesse daria problema. É ou não? Mas ele tem uma determinação, uma coragem que outros não têm. Não é que o outro é covarde, não, é porque o outro não tem a voz profética. Então a função daquela pessoa não é profetizar, xarabacai, assim diz o Senhor, eis que te digo assim, fica assim, não é nada disso. Tá? A função dele é falar com uma voz, com uma palavra, um tom de voz que tem autoridade profética. E aí você não sabe, mas você está sendo afetado por aquilo. Porque aquilo te ajuda a pensar, aquilo te ajuda a direcionar os seus pensamentos. Eu estou dando um exemplo, que eu poderia dar outros aqui, de pessoas que Deus levanta com esse objetivo, com esse propósito. Tá? Elas falam com uma autoridade diferente. E você pode não gostar, eu não gosto de fulano, fulano é muito estranho. Fulano fica nervoso à toa. Olhem para mim. Fulano fica nervoso à toa, fulano assim, eu não gosto do jeito dele falar. Você pode dizer o que você quiser, mas quando a pessoa abre a boca, você sabe que tem algo de diferente na voz dela. Chama-se voz profética, digam graças a Deus. Vamos ficar de pé todos. Escute bem, eu vou terminar dizendo isto. Escutem, pessoas com o ofício profético, o doma de Efésios, e pessoas com unção profética, têm poder de decreto profético. Esses decretos proféticos mudam o destino das pessoas. Você sabe por que isso tem acontecido pouco hoje em dia? Primeiro, porque muitos profetas, não sei se eles não sabem ou eles têm medo de lidar com essa informação de que o profeta tem poder de decreto. No Velho Testamento, só o profeta tinha poder de decreto. O rei, mas aí é outra história, outro tipo de decreto, né? O profeta tinha poder de decreto. No Novo Testamento tem duas funções com poder de decreto, o apóstolo e o profeta. Pelo menos é o que a gente vê no texto. As duas funções com poder de decreto no texto neotestamentário é o apóstolo e o profeta. Isso significa que uma palavra de um profeta consciente, sob a direção do Espírito, que o lindo é isso, é que o profeta consciente, ele está sempre sob a direção do Espírito. Quando ele pronuncia uma palavra de decreto sobre alguém, aquilo ali vai acontecer porque ele não está fazendo aquilo de si próprio. Quando Elias falou, não vai chover até que eu diga uma palavra. Quando Elias diz aquilo, era ele que estava falando? Era. Mas por que ele estava falando? Porque ele estava tomado de uma insatisfação profética de ver Acabe e Jezabel fazendo o que estavam fazendo com a nação. Ele fala, pois não vai chover até que eu diga uma palavra. Não vai chover. Nem orvalho vai cair do céu. E ficam 3 anos e meio daquele jeito. 3 anos e meio depois, Elias vem e fala assim, vai e diga para Acabe que eu ouço som de abundante chuva. Diga para ele que vai chover. Aí o cara sai correndo para poder dar uma notícia para Acabe. Quando ele sai correndo, o que Elias faz? Vai lá, mete a cara entre os joelhos, ajoelha lá num canto lá, e ela começa a clamar, Senhor, Senhor, falei que vai chover, agora o Senhor dá um jeito. Senhor, eu disse que vai chover. Vai chover. Tá aí, pega o moço dele e fala, vai lá do outro lado lá e dá uma olhada.
a parte que virava para o mar. Olhava, voltava, não tem nada não, profeta. E ele com a cara lá entre os joelhos, enfiada entre os joelhos. Ele falava, Senhor, eu disse que vai chover. Eu preciso que chova, eu quero que chova. Senhor, faça chover. Volta lá, nada, profeta. 2, nada, profeta. 3, nada, profeta. 4, nada, profeta. 5. Aí vem a convicção profética. Perseverança. A perseverança a partir da convicção que ele tinha do seu poder de decreto. Há um poder de decreto no profeta. 6, não, nada, profeta. Aí, 7ª vez, Senhor, e aí? Eu disse, mandei avisar Acabe que vai chover. E agora? Como é que faz? Senhor, vai lá e olha. Aí o cara vai lá, olha. Profeta, tem lá uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Tem. Ok, então desce correndo porque vai chover. Digo-me, convicção profética. Se você decidir esquecer o resto da mensagem, que foi longa, apesar de que está gravado, você pode rever. Se você resolver esquecer o resto da mensagem, lembre-se disso. Profetas de Deus, do ofício profético e da unção profética, têm poder de decreto. Poder de decreto. A palavra de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, com unção nesta área, pode mudar o destino das pessoas. Muda o destino das pessoas. A questão é que a palavra pode ser, o decreto pode ser liberado e o decreto pode ser cancelado. Elias liberou o decreto para não chover e ele mesmo foi lá e cancelou o próprio decreto para parar a seca. Os profetas têm esse poder, têm esse poder de decreto. Poder de decreto. Tá? Requer um tempo, requer experiência, requer seriedade, requer temor de Deus, requer uma série de coisas, mas o fato é que isso existe. E é bom entender isso. Por quê, pastor? Porque mesmo, pastor? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito é derramado sobre a igreja, há uma efusão do sobrenatural. Há uma efusão profética. A igreja passa a experimentar o profético com mais intensidade. E tem muita gente por aí abusando do profético. Muita gente por aí que não sabe nem o que é o profético, abusando dessas coisas. Mas o Senhor está restaurando esse tipo de voz, a voz profética, a unção profética e o ofício profético no meio da igreja. Você pode dizer glória a Deus? Estenda as mãos para cá. Eu abençoo essas sementes, eu abençoo as primícias desses envelopes. Como diz a tua palavra, as primícias serão movidas para que o ofertante seja aceito. Pai, neste momento, abençoe a vida de cada um que tem praticado a tua palavra, crido nela, Senhor, na tua palavra, que é perfeita. O pregador nunca é perfeito, mas a palavra pregada é sempre perfeita. E nós te glorificamos em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu lanço sobre a vida de cada um dos teus filhos decretos sobrenaturais. Eu profetizo crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Eu profetizo um aumento da sensibilidade para o sobrenatural. Eu profetizo sonhos proféticos. Eu profetizo revelações, visões sobrenaturais sobre a vida de cada um. Eu profetizo sobre cada um deles agora discernimento para entenderem as coisas que o Senhor tem falado com cada um. Para que ele, de acordo com o carisma ou o chamado de cada um, o Senhor tem se comunicado com os teus filhos sempre, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Pai amoroso. E eu eu declaro sobre a vida de cada um deles essa expansão espiritual, uma abertura no seu espírito, no seu coração, em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito venha em abundância e alcance a tua casa, a tua vida, as tuas finanças. Eu declaro crescimento financeiro, porque o Senhor vai usar as tuas finanças para financiar os projetos do seu reino. Em nome de Jesus, prospere, cresça, em nome do Senhor, para a glória e honra de Jesus Cristo, o Senhor de tudo e de todos. Amém, Senhor. Digam graças a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor.